Vamos então começar o 6º capítulo, Observações e Novidades. De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava a vista. Certo, devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, mas em verdade ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro, num casebre sujo. Vamos lembrar o capítulo passado, que eles foram no exame de seleção, eles foram considerados neutros. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava, que envolvia a paisagem noturna. Perdão. Vamos lembrar que, embora eles tenham sido considerados neutros, eles continuam ali como prisioneiros. A situação deles ali ainda depende da aceitação do Gregório, que é o que eles estão esperando. Perdão. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, quer dizer, experiente, por já ter feito várias expedições iguais a esta, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados, quer dizer, eletrificados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Aproximando-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior, e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Ele se aproximou ali daquelas grades, daquelas janelas com grades, que permitia que ele visse o exterior. E ele achou que ali ele tinha um material de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação, não longe de nós. Perdão. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. O que o André Luiz está falando sobre essas conversas? Que eram sobre os encarnados, sobre a vida na Terra e sobre comer, beber, dormir, dinheiro, sexo, procriar, brigas, maledicências, intrigas, as coisas mesquinhas, pequenas, ligadas à Terra, à crosta, aos encarnados. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios, nos campos, nos halos, nos campos vibratórios, que revestiam a personalidade dos conversadores por intermédio das cores de variação típica. Dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. Não me diste ainda, respondeu o prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Quer dizer, você não se apercebeu ainda da convivência, do intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados, e vice-versa. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população, 3/4 partes, ou seja, a grande maioria da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. O que ele está dizendo aqui?
3 em cada 4 encarnados em desdobramento do sono estão ligados, né, a regiões umbralinas, regiões trevosas, difíceis como aquele onde eles estão, interligados por similaridade, por energia, com os desencarnados que lá estão também. Isso é extremamente triste. Se nós fizermos essa análise e pensarmos, puxa vida, será que eu estou perdendo o meu descanso? Será que enquanto o meu corpo descansa, eu estou nessas regiões umbralinas, nessas regiões trevosas, sendo direcionadas e dirigida por irmãozinhos menos qualificados? E se estou, é por similaridade, é porque me compraz essa energia? Por isso a reforma íntima, por isso o vigiar e orar, por isso a oração pedindo ao nosso mentor que cuide do nosso sono, mas ele só pode cuidar do nosso sono se durante o dia nós mantivermos a nossa vibração elevada. Porque se durante o dia eu estiver o tempo todo ali afinada com os nossos irmãozinhos instigantes, a hora que eu dormir é com eles que eu vou. Né? Estou junto o dia todo, eu continuo à noite. O Emmanuel tem uma frase que eu vivo repetindo: me dizes o que pensas, que eu te direi com quem andas. Eu vou repetir aqui. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. A maior parte desses 3/4 está ali, né? Isso que ele está colocando. Por aqui, muitas vezes, se forjam, né, se modelam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes e, não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam, que se dedicam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sob a égide do Cristo, sobre a proteção do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Pensemos mais alto, clarearam-me os pensamentos mais altos clarearam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. Deus ensina pelo tempo, não pela violência, é o que ele está colocando aqui. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele, e a maioria da semente de mostarda, e a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores, desenvolverá e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Quer dizer, o reino divino nascerá dentro do homem, dentro de nós nascerá o reino divino. Porque venha a nós o vosso reino é isso, é dentro de nós brotar essa semente que já existe em nós desde que fomos criados. É fazermos germinar esta semente, quando a gente coloca venha a nós o vosso reino. Então é que ele diz, a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores, desenvolverá, quer dizer, a semente se desenvolverá e crescerá gradativamente sobre os impulsos construtivos do próprio homem, da vontade de se modificar, da vontade de melhorar do próprio homem. Que temerária concepção há de um paraíso fácil? Aqueles que acham que vão ter um paraíso tocando harpa, sentado na nuvenzinha, numa ociosidade eterna, esquece, isso é uma ilusão.
Isso é um engano que nos foi colocado desde os primórdios, acentuado na Idade Média, para atrasar a nossa evolução. Para que a gente se mantivesse cada vez mais preguiçoso, deixando como é que tá para ver como é que fica, ficando praticamente parado no tempo. Gúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Gigantescos atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. Gigantescos atritos se fazem necessários para que a gente possa desenvolver a luz que temos dentro de nós, essa semente, essa centelha divina que temos dentro de nós. Vamos lembrar do diamante lapidando diamante? É o atrito. É um atrito doloroso? É. Mas é ele que vai fazer com que a gente se transforme num brilhante. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, que se enraiza no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos da matéria mais leve, quanto o vegetal se alonga no ar, e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore, temos raiz, copa e seiva, por 3 processos diferentes de manutenção. É o que está aqui: raiz, a copa e a seiva, né, que flui ali pela árvore, alimentando a árvore. 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem, aqui ele está fazendo uma analogia, né? E no homem vemos corpo denso de carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita, e mente, representando 3 expressões distintas da base vital com vista aos mesmos fins. O que ele está colocando? O corpo denso de carne é como se fossem as raízes da árvore. A organização perispirítica é como se fosse a copa, né? O perispírito é como se fosse os galhos, né? A copa da árvore. E a mente é a seiva, é a mente que alimenta a raiz, alimenta a copa, mantém a árvore em crescimento e mantém a árvore viva. Então é o que ele coloca aqui, representando 3 expressões distintas de base vital com vista aos mesmos fins, né? No caso da árvore, de manter a árvore crescendo, a árvore viva, e no nosso caso, nos mantendo crescendo, nos elevando, mantendo através de encarnações, né? Então a gente perde o corpo físico, como a semente, a gente germina de novo, cria raízes, cresce, cria a copa, a seiva alimenta, e a cada encarnação nós temos condições, se nós quisermos, de sermos árvores melhores, mais frondosas, com frutos melhores, através do aprendizado. É isso que ele está colocando aqui. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se, no quadro evolucionário, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A vida é patrimônio de todos, estamos todos aqui em evolução, mas a direção
que nós damos à nossa vida, ou seja, a direção que nós damos à nossa energia, o Deus que nós resolvemos servir, faz parte do nosso livre-arbítrio, que é o que está colocando aqui. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para maior glorificação da obra divina. O que ele está colocando aqui? De uma forma diferente, o que o Emmanuel coloca sempre. Indiretamente o mal está sempre trabalhando para o bem. O homem vai decair, ele vai estar lá nas trevas, mas também vai ser uma forma de aprendizado. Ele vai encontrar com seus pares, e com os seus pares, através da dor, através de sentir aquilo que ele projeta nos outros, sendo projetado nele, vai começar a se melhorar. Nós, eu falo como se eu fosse de Marte, nós vamos começar a nos melhorarmos, vamos começar a nos modificar, na medida que nós não quisermos mais nos manter ali junto com aqueles irmãozinhos tão difíceis, a gente começa a se melhorar, para melhorar o nosso condomínio à nossa volta. É o nosso esforço de mudar que faz com que a nossa mudança modifique o nosso entorno. Eu vou repetir. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos a princípio autêntico império de vidas primitivas, que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-se, quer dizer, esconderam-se nesses sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, a bondade divina, e exerceram funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas ainda subhumanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Então esses espíritos realizam trabalhos que para os espíritos evoluídos seria insuportável realizar, e estão trabalhando indiretamente para Deus e também para a sua evolução. O progresso é lei. Em qualquer situação que a criatura esteja, ela está caminhando para o progresso, porque todos nós seremos anjos, todos nós chegaremos a sermos espíritos puros. Podemos demorar mais, mas chegaremos. Usam a violência em largas doses, todavia no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora, e estejamos convictos de que, apesar de ostentarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atenta ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. Cada um ficará nesses sítios e nessa condição de aprendizado, enquanto assim permitir o Criador permitir, enquanto assim lhe aprouver, cada um exercendo a sua capacidade de se modificar na hora que quiser, porque basta um arrependimento, basta uma vontade de se modificar, que os espíritos superiores estarão ali do lado. Vamos lembrar André Luiz no nosso lar? Os espíritos superiores estarão ali do lado. E no momento
que a região toda merecer uma modificação, não serão alguns retardatários que não querem se modificar, que atrasarão toda uma região. Eles serão puros e simplesmente deslocados, como nós vimos no Obreiros da Vida Eterna, né? A casa de Fabiano se levantar do chão e se os motores se ligarem e se deslocarem para outra região. E agora, no caso da transição, os irmãos que se mantiverem renitentes, não quiserem acompanhar o desenvolvimento deste planeta, irão para um outro planeta onde terão similaridade, espíritos afins, onde estarão junto dos seus pares, como aqui, na região trevosa, na região dos umbrais mais duros, mais difíceis, cada um está junto dos seus pares. Não tem nada de aberração nisso, é um imã. Nós nos atraímos por similaridade, a mesma frequência. Vou atrair os iguais a mim. A hora que eu desencarnar, estarei junto dos iguais a mim. Encarnado, estarei junto dos iguais a mim. Simples, é uma questão só de vibração. O instrutor confiou-se a pauta mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. O André está ali escutando a conversa, né, de duas mulheres. Certa mulher já desencarnada dizia para a companheira ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Então, uma desencarnada falando com uma que estava em desdobramento, enquanto o corpo estava dormindo. Notamos que você, quer dizer, a desencarnada ali, né, que está naquele plano, falando para que estava encarnada, em desdobramento. Notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal, quer dizer, mais prestativa. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o de que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, né, deu um pulo para trás, ao modo de um animal surpreendido e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isto significa. Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, quer dizer, desprezá-lo, né, maltratá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Olha o que ela está colocando para a encarnada. Você precisa maltratá-lo, espizinhá-lo, para que ele fique aqui no nosso círculo de trevas, nosso círculo de dor. A oração, a prece vai tirá-lo disso, vai mudar a vibração dele, ele não vai mais poder ser atingido por nós. É isso que ela está colocando indiretamente. Se ganhar piedade, estragar-nos ao plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, a que estava ali nos planos trevosos, né? Falou para outra que se chamava Marina, a que estava em desdobramento do sono. Marina respondeu a outra, né, intempestiva, quer dizer, inesperada. Você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e intrugices, quer dizer, intromissões de espíritos acovardados, que a pretextos de fé religiosa se arvoram, né, se erguem em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam, né, se juntam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu de mim mesma tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa
e cabe-nos aproveitar o ensejo, quer dizer, a oportunidade integralmente. A realidade é nossa. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo, a oportunidade integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João. Controle-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará por fim e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas a nosso favor, alcançaremos os objetivos a que nos propomos. Nada de tolerância. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Aqui sim. E tudo que ela está falando é verdade, mas aqui é uma grande verdade. Em toda parte, encarnado ou desencarnado, a vida é aquilo que fazemos dela. Ou seja, como vivemos, qual é a nossa energia, qual é a nossa intenção. A vida é o que fazemos dela, é como vibramos, é como vivemos, é que é a nossa vida. Boquiaberto, olha o André Luiz aqui, boquiaberto com o que me era dado perceber. Reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Ela emanava energias para essa Marina que estava em desdobramento do sono e envolvia ela nessas energias, como uma aranha envolve a mosca na teia, para que ela se mantivesse presa às ideias que ela estava colocando nela como uma hipnotizadora. E era isso que ela estava fazendo, hipnotizando a outra, para que quando ela acordasse, ela atormentasse o marido e fizesse com que o marido se afastasse dos grupos de orações. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso, atencioso. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos, Nós estamos vendo aqui um caso de obsessão. De manhãzinha na esfera da crosta, essa pobre mulher vacilante, titubeante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida. Oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar, quer dizer, ela não saberá concentrar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. E em face da incerteza íntima em que lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada, presa a essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga, domina, para conseguir deplorável vingança. Então nós estamos vendo aqui de que forma o obsessor subjuga, domina, o obsediado. Estão juntos por similaridade, por amizade, por afeição, e o obsessor incute ideias que o obsidiado aceita ou não. Aqui nós estamos vendo ela hipnotizando, colocando ali naquela irmã as ideias para que ela subjugue o marido também, para que eles possam ser utilizados na vingança desta que está desencarnada. Vai depender dela, o livre-arbítrio dela de aceitar essa situação ou não, porque nada a impede de modificar isso e orar junto com o marido, e se modificar e aos poucos se libertando,
Porque se ela começar a orar, se ela começar a modificar seu campo vibratório, essa irmã que a está hipnotizando, que está obsediando, não vai ter acesso a ela, não vai ter campo de acesso a ela, porque a vibração dela mudou. Se ela se sentir quentinha ali, né, junto com os pensamentos, com a ideia de vingança, com a ideia que essa irmã está colocando nela, ela vai continuar sendo subjugada. É um processo sempre de similaridade. Afins atraem afins. Converter-se-á por isso, essa irmã, né, a Marina, converter-se-á por isso em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes, quer dizer, suas conquistas iniciais periclitarão, quer dizer, estarão em risco. Esse começo de oração, esse começo dele querer se modificar, vão por água abaixo. Se ele não for forte também, né? Porque depende dele. Cada um está dentro do seu livre-arbítrio, da sua força de vontade. Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou Eloy interessado. O Gúbio responde: mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem, se modificando. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os, quer dizer, adaptando-os às fontes sublimes da vida. E em vez de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças, né, das irradiações doentes e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos, em benefício de si mesma e das entidades que lhe aproximam do caminho. Então, o que é essa, como ele coloca aqui, disposição para o bem? Esse esforço nobre e contínuo para o bem. É o pensamento de mudar a direção dos sentimentos, das emoções. Basta doar alguma coisa para alguém que precisa, basta trabalhar para uma casa recolhendo alimentos, tudo isso é trabalhar para o bem, mas só isso basta para que a nossa sintonia esteja no bem? Não. Porque esta sintonia no bem é de dentro. Eu posso trabalhar para o bem, eu posso juntar cesta básica, eu posso trabalhar juntando roupas num brechó ou doando para alguém e a minha mente está ali fofocando. Eu estou incutindo maledicência no centro, no templo, na casa espírita, na casa budista, na casa evangélica, na sinagoga que eu estou ali trabalhando para o bem e estou botando os meus tentáculos de mal e de intriga ali. Não basta só fazer alguma coisa em prol do outro. O que vai realmente me colocar numa energia que modifique as minhas irradiações é a minha mudança interior. É eu me modificar por dentro. Eu vou trabalhar para ajudar? Vou, mas eu vou fechar os meus ouvidos à maledicência. Eu não vou permitir julgar ao outro. Eu não vou poder permitir usar a minha língua como arma, como espada. Eu não vou permitir que o meu sentimento destrua a energia ou a sementinha do bem que está no outro, desestimulando a vontade dele de crescer, de aprender. Quantas vezes alguém que está começando numa atividade, numa casa espírita, num templo, seja onde for, vem alguém e diz: a gente vai fazer isso aqui, mas não adianta não, porque logo a gente vai dar uma roupa, vai dar uma comida, mas a criatura vai comprar bebida, a gente vai comprar cigarro, vai comprar droga, a gente vai dar um prato de comida, mas ele vai roubar logo ali para ter droga. Não se iluda não, que a gente não vai modificar. E aí ele mata aquela sementinha de esperança que estava naquele trabalhador que estava começando ali. Aí ele fala: já que eu não vou modificar nada, eu vou para casa assistir a novela, eu vou para fumar meu cigarrinho, vou fazer as minhas coisas.
ele está matando uma sementinha que está ali. Então ele está ali trabalhando para o bem, mas ele é um agente do mal, colocando seus tentáculos ali e atrapalhando. Nós temos que prestar atenção qual é a nossa intenção, qual é a nossa energia, a que Deus nós servimos às 24 horas do dia. No trabalho remunerado, no trabalho voluntário, na nossa casa, com os nossos familiares e principalmente conosco mesmo. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Emitimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas acomodam-se nos golpes e sugestões de força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que os assediam. Demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Aí está a diferença daquele que tem vontade de se modificar e daquele que não tem vontade, é só da boca para fora. Eu vou colocar isso aqui de novo e vou repetir. Nós vamos parar aqui, vamos continuar na segunda parte, mas eu vou repetir exatamente isso que é extremamente importante. Em todos os quadros do universo somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Dependemos só de nós, da nossa vontade de se modificar, da nossa vontade de querer de dentro para fora mudar a nossa vibração. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo.